Oi, gente! Aqui quem fala é Amanda Passos, trazendo para vocês mais um Podstart, diretamente da Escola Presidente Costa e Silva, situado em Guarapari, Espírito Santo. E hoje vamos conversar sobre consciência negra, um tema fundamental para entendermos o Brasil de ontem, de hoje e do futuro. Mais do que uma data no calendário, a consciência negra é um convite para refletirmos sobre a nossa história, sobre justiça social, identidade, cultura e respeito. E para aprofundar esse diálogo, recebemos um convidado muito especial que aceitou o nosso convite, o professor Luiz Augusto. Com ele, vamos refletir e entender como enfrentar o racismo. Reconhecer o valor da cultura afro-brasileira é construir uma sociedade verdadeiramente igualitária. Então, ajuste o volume, prepare os pensamentos e vem com a gente, porque o Podstart de hoje está cheio de reflexões importantes. Enquanto isso, roda a vinheta. Estamos aqui agora com o professor Luiz Augusto, que é historiador, já tem 5 livros publicados, trabalha na Secretaria da Educação de Guarapari, a SEMED, e na formação de professores em educação ética inclusiva e letramento racial. Boas-vindas. Obrigado. Então vamos lá. Como você define consciência negra dentro do contexto brasileiro atual? Então, primeiro a gente imaginar o que é consciência, né? De que nível de consciência que a gente está falando. Isso é muito importante. Porque só a gente perceber o nosso corpo, o espaço que a gente ocupa num determinado território, não significa nível de consciência, porque tem muitas dimensões isso. O que eu percebo? Que quando chega o dia da consciência negra, igual hoje, a maioria das pessoas não fazem ideia do real significado dele. Hoje, o Dia da Consciência Negra é uma oportunidade fundamental para toda a população negra brasileira, toda a população branca brasileira, indígena brasileira, de parar, olhar ao seu redor, observar como que nós nos organizamos enquanto sociedade e tentar reconhecer nossa ancestralidade, reconhecer o nosso passado, nossas heranças culturais e as contribuições das diversas etnias que estão aqui no nosso dia a dia e a gente não vê. Normalmente a gente não vê. Então é essa oportunidade. Para nós que somos negros, por exemplo, que pelos os indígenas eu não posso falar por eles, para nós que somos negros, por que não? Aí eu vou abrir um parênteses. Por que a gente não pode falar por eles? Porque só nós podemos falar por nós. Então, teria que um deles explicar exatamente como é vivenciar essa experiência de ser brasileiro indígena. Então, é uma outra perspectiva. Como brasileiro negro, a gente percebe que uma infinidade de coisas, de relações estruturais atravessam o nosso cotidiano. E a gente tem que lidar com isso. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando sobre essa questão da consciência, do ser. Eu falei para ele, cara, uma criança normalmente negra, uma criança negra, com 2 aninhos, 3 aninhos de idade, ela já tem consciência de que ela é negra. Sim. Entende? Você já viu um vídeo de um homem que não tem os braços e as pernas e ele nadando de costas? Eu lembro de uma coisa que ele falou que foi assim, um divisor de águas para mim. Ele disse que ele só percebeu que ele era diferente quando ele foi para a escola, com 7 anos. E aí, com 7 anos, ele chegou na escola, que botaram nele essa etiqueta de deficiente, e ele percebeu que ele era uma criança diferente, porque até então, ele jogava bola, ele surfava, ele andava de bicicleta, ele andava de patins, skate, fazia tudo com todas as crianças. Uma criança negra, 2, 3 anos, ela já sabe que ela é diferente. Porque a forma como a sociedade, como as estruturas estão organizadas, ela tem uma relação diferente com o ambiente e com as pessoas. As pessoas normalmente não percebem isso, enquanto isso não as afeta. Então, assim, ter consciência, como hoje, ter consciência da sua negritude é você entender com muita profundidade de onde você veio. Só assim a gente vai conseguir projetar os objetivos para o futuro. Como é que eu vou falar para onde que eu quero que essa nação vá se eu não compreendo as estruturas que estão aí e como elas foram construídas? Entende? Mas muitas pessoas, não são poucas não, muitas pessoas não estão prontas para esse debate, para sentar na mesa de verdade e ouvir o outro lado,
a gente discutir, debater, apresentar dados e propor juntos uma nova forma de fazer. A maioria das pessoas não estão prontas. Você começa a falar, elas deslegitimam a sua dor, deslegitimam a sua experiência social. Entende? Então, o Dia da Consciência Negra hoje é uma oportunidade para todos nós que somos brasileiros de rever tudo na nossa sociedade. Por quê? Porque queremos um país melhor no futuro, né? E não vamos alcançar isso se a gente não partir hoje desse diálogo, desse encontro. Eu acho que a palavra é bem essa. Dia da Consciência Negra é um dia de encontros. Sim. E o que este tema representa para o senhor enquanto educador? Então, como a maioria dos nossos estudantes são negros, ou eles têm essa herança étnica, é de suma importância. Por exemplo, eu estava conversando com um professor e a gente entrou numa discussão muito bacana. Ele falou, poxa, Augusto, eu sou um tipo de professor que entra na sala de aula e eu dou o mesmo tipo de aula para todos os meus alunos, independente do grupo étnico deles. Eu falei, professor, fico feliz de ouvir isso, mas você não está considerando uma coisa importante. Ele falou, o quê? Eu falei que mesmo que seus alunos estejam todos misturados no espaço da escola, da sala de aula, e você dê uma aula fantástica para todos, alguns dos seus alunos não acreditam de verdade que eles terão uma vida próspera. E é esse aluno que você tem que ter mais cuidado. Esse aluno, com muita certeza eu te falo, a maioria deles são negros ou descendentes do cativeiro. Então, essa atenção, eu como educador, por exemplo, se eu entro na sala de aula, eu tenho que saber que aquele meu aluno ali, ele já vem de uma estrutura de vulnerabilidade. Então, ele requer mais de mim do que qualquer outro. Sim. Eu não falo de você mimar aluno, não é isso. Mas o que a gente chama de equidade é você dar para cada um o que essa pessoa precisa para se desenvolver de forma plena. Tem uns que você não precisa cuidar, ele vai. Então você aumenta os desafios e deixa que ele vá. O outro você precisa dizer, você pode, vá. Então é essa atenção que como educador eu tenho que ter. E esse é o meu compromisso com a questão étnica. É garantir que todos os meus alunos, ele é caucasiano, não importa. Ele é indígena, não importa. Ele é negro, não importa. Todos consigam alcançar todo o seu potencial. Se está sob meus cuidados, eu tenho esse compromisso. Um professor fala, eu não acho mimimi, eu não quero me preocupar com essa pauta. Essa pessoa está no lugar errado. E todas as vezes que eu falo isso, eu percebo que algumas pessoas se ofendem, mas eu não falo isso com grosseria, eu não falo isso para ofender ninguém. É uma questão de lógica, foi o que você acabou de me perguntar. Sim. Se eu estou na sala de aula, que compromisso é esse que eu assumi ao colocar os pés nesse território, que é tão diverso, tão rico e com tantas pessoas em situação de fragilidade? Entende? Então é uma questão de compromisso. Eu não posso, porque eu não consegui emprego como engenheiro, ir para a sala de aula dar aula de matemática. Isso não faz o menor sentido. Entende? Eu não posso ir para uma sala de aula desconsiderando a comunidade que está no meu entorno. Quem é esse meu aluno? Qual é a história dele? Entende? E a gente sabe como que está o mundo hoje. A escola pública atende uma comunidade muito diversa e assim, absurdamente em situação de vulnerabilidade. Então, um professor que não tiver esse compromisso, por favor, né? Então, eu estou sempre muito atento a essa questão. Porque também eu sou negro, né? Então, a minha história, as experiências que eu vivi, me trouxeram até esse momento. Em algum momento lá atrás, eu decidi o que eu quero fazer. Eu sento e choro, ou eu vou à luta, e aí no percurso eu entendi que outros precisavam do meu suporte também para poder avançar, e eu decidi, é isso aí. Enquanto eu vou levar um monte comigo. Sim. Há algum momento ou experiência que despertou mais profundamente sua reflexão sobre a questão racial? Então, eu sempre procuro pensar na questão racial como uma experiência minha, individual. E aí, depois que eu analiso ela comigo, eu olho para o lado e vejo quem se encontra na mesma situação e que eu possa interferir de alguma forma nesses processos. E o que acontece? Como criança e criança negra, eu vivenciei essa experiência.
E a minha pergunta sempre foi, por que que eu vivenciava determinados tipos de experiências sociais que os meus amiguinhos brancos não experimentavam? Toda criança negra vivenciou de alguma forma, sabe? Um adulto que não permite que você brinque com o filho dele e aí cochicha, falando assim, menino, olha aí. Ou quando você, igual eu já ouvi algumas pessoas falando, já vivenciei também, de você entrar em determinados espaços e sentir que eles não são para você. Entende? Então, é uma forma velada de dizer pra gente onde é que é o nosso lugar. Mas quem é que pode dizer para um outro ser humano qual é o lugar dele nesse mundo? Onde que ele pode chegar? Mas a gente, como negro, a gente ouve isso muitas e muitas vezes. E aí algumas pessoas dizem assim, mas eu nunca fiz isso, eu nunca vi isso. Assim, vai me desculpar a sinceridade, mas não viu porque não quis. Porque não é escondido. As estruturas que estão aí, que são muito poderosas e que controlam, organizam a nossa sociedade, elas não escondem nada. A gente que não quer ver. Entende? Então, por exemplo, eu estou percebendo agora, nesse momento, que eu estou fazendo essa sensibilização nos territórios dentro de Guarapari, nas escolas, eu vou nas escolas, dou palestra, que estão surgindo casos de racismo nas escolas. E aí as pessoas falam, nossa, mas agora sim tá um tal. Não, é porque depois agora que eu falo, que eu aponto, que eu mostro, todo mundo consegue ver e identificar. Então eu já estava lá, só precisava ser visto. E aí vem um outro ponto fundamental. Se agora eu vejo, eu tenho que combater. Sim. Entende? Então, como educador, também tenho que ter essa responsabilidade de ampliar a perspectiva do meu aluno, para que ele também possa ver que ele é vítima de violência, seja ele uma menina, um menino, não importa, mas ele olhar para o lado e falar, ei, eu não vou aceitar, essa é a palavra que eu boto, falo mesmo para eles, não vou aceitar que você me trate com esse desrespeito, não vou aceitar que você me trate dessa forma, não aceito que você fale comigo nessa altura e nesse tom. Entende? Aí esse empoderamento faz com que as pessoas que estão em volta, que não queriam ver, não possam negar. Sim. Entende? Então, assim, está começando esse movimento de eu vejo e agora o que eu faço? Aí agora a gente vai para um outro momento, que é a gente dizer para as pessoas como elas devem agir. O racismo não foi comigo, mas eu presenciei, eu tenho obrigação moral de interferir. Sim. É isso. Esses dias aconteceu uma coisa que, assim, eu fiquei apaixonado. Uma colega minha virou e falou assim, poxa, Augusto, um rapazinho que é branquinho, igual o Justin Bieber, com aquelas manchinhas na pele, sabe? Loirinho, com o cabelo loiro, os olhos azuis, foi lá, me procurou, falou, tia, eu vim aqui para fazer uma denúncia. Ela pensou milhares de coisas. E ele falou, meu amigo está sendo vítima de racismo. E isso aqui não é aceitável. Para você ver como que essa estrutura é forte. Ela nunca imaginou que ele fosse fazer uma denúncia de racismo, porque ele era branco. Então, esse menino já compreendeu que o racismo, ele interfere na qualidade de vida de nós todos, não importa se você é negro ou não. Sim. Essa estrutura está aí e ela é muito ruim para nós todos. Para nós todos não, porque algumas pessoas lucram com isso. Ficam em situação de privilégio com isso, mas a maioria de nós não. E aí esse menino já entendeu e já tomou, como é que fala? Já escolheu um lado. Sim. É isso que é lindo. Lindo de ver. É lindo de ver. Eu fico assim, todo feliz, porque é o trabalho que a gente está desenvolvendo, é onde a gente quer chegar. Eu penso que eu gostaria, com esse trabalho que eu faço, que todas as escolas do nosso município fossem territórios seguros. Para quem, Augusto? Para todas as nossas crianças. Que nenhuma criança tenha medo de ir para a escola, sabe? Assim, de na hora do recreio se achar linda, sem esperar que o outro fale assim, que lindeza, da onde você está vendo beleza, sabe? Sim. Esses comentários assim que ferem, que nenhuma criança tenha medo disso. Mas é um trabalho que é coletivo. Sim. É coletivo. Primeiro, parte do individual, reconhecendo que temos um problema, você reconhece, é muito pessoal.
Você reconhece que temos um problema no coletivo, vou resolver aqui, e agora, como esse menino Justin Bieber lá, agora eu vou pro coletivo e aí mudar minha postura. O racismo pode ser entendido como uma violação ética e moral? Por quê? Sim, mas só que durante muito tempo a gente levou sempre para essa questão, ética e moral. Mas ética e moral é algo que a gente eu não posso usar a palavra relativo, mas é discutível. Então, como durante muito tempo isso foi discutível, algumas pessoas podiam optar por não ver. Eu não vi, nunca vivenciei, nunca... Não, é crime. Então, quando a gente agora, desde 2003 para cá, na verdade é um processo que antecede a essas leis que a gente está falando. Mas só para poder ficar mais assim, mais próximo de nós, 2003 para cá, racismo, quando pensar na palavra racismo, todo mundo tem que associar a uma outra palavra, crime. Sim. Mas não é uma escolha. É crime. Você fez algo que a lei prevê como algo que deve ser punido. Tem uma punição. É um crime. Está lá previsto, a lei está bonitinho, lá tudo organizado. Então, não é tolerável. Se eu pensar o racismo como uma questão só ética e moral, a gente pode relativizar. Porque eu vou considerar, por exemplo, a história de vida que você teve, né? Tudo que você vivenciou quando criança, suas experiências de encontro com outras pessoas negras. E aí eu vou considerar um monte de coisa e falar, ai, tadinha, ela é assim porque teve uma vida. Não, ética e moral não, é um crime. É uma violência que você comete deliberadamente contra um outro ser humano. Mas foi sem querer. Também não. Está provado, nenhum ser humano neste planeta faz nada sem uma intenção. Sim. Entende? Não existe isso de que, foi sem querer. De forma consciente, talvez você não faça a menor ideia por que está fazendo o que você está fazendo. Mas dizer que é sem uma intenção, não tem. Por isso que a lei vem muito pesada. Entende? Porque se você não sabe, vai procurar saber. E aqueles que estão vendo o que está acontecendo com você, que é a lei chegando pesado em ti, por conta do que você fez, vão pensar, e eu faria aquilo lá? Faria. Por que eu faria? E aí pensar também a sua postura social. Então, assim, não tem mais... eles têm um termo bacana que é passar pano. Quando levam para essa, assim, mas é uma questão, porque o ético, eu posso proteger o meu grupo, eticamente falando. Né? Você vai num dentista, abre a boca, ele vê que o dentista anterior fez algo errado, ele não fala nada, porque é parceiro, é companheiro, eticamente ele não pode sujar o nome do companheiro dele. Então você passa pano. Moral, é porque é uma prática, sempre foi assim, todo mundo sempre se tratou assim, a gente é assim, é cultural, vamos tolerar. Agora, quando a gente está falando hoje de racismo, é crime. Não tem desculpa, não tem motivo, não me interessa o porquê você está fazendo, o que você está fazendo. E aí pensa que bacana, um dia como hoje, que é o Dia da Consciência Negra, eu falar para minha criança que ela pode levantar a mão e falar assim, quer que eu te diga o número da lei? Pensa, ela sofreu uma violação de direitos e ela levanta a mão e fala assim, quer que eu te diga o nome da lei que você está infringindo? Sabe o poder que dá isso? Igual a gente vê a questão das mulheres também. É lindo você ver um homem pagando de poderosão com uma mulher, ela falar, olha aí, Maria da Penha. O nome da lei é Maria da Penha. E aí dá um passo para trás. E aí o cara já pensa todos os problemas que ele vai ter e ele recua. Então, isso é empoderar. Então, a lei veio e agora essas ações que a gente está fazendo, né, está ocorrendo no país inteiro, é de empoderamento mesmo. Tem gente que fala assim, e agora é como se tivesse nós contra eles, ou agora é uma inversão de não é uma inversão, porque a ideia é a equidade, é que todos dentro do nosso território tenham um tratamento igual, porque nós não pagamos impostos,
Nós não contribuímos com o nosso intelecto para a construção de tudo que está à nossa volta. Então, por que queríamos ter um tratamento de menos? Não é? Esses dias eu estava falando com as meninas que estavam um dos bate-papos comigo, eu falei para elas assim, se vocês são 50,5% ou 0,2% da população brasileira, ou seja, a maioria da população brasileira, vocês estão na maioria dos lares como donas de casa, porque vocês não estão também como maioria em outros espaços. Entende? É essa estrutura invisível que desde que a menina é pequenininha já diz para ela qual é o lugar dela nesse mundo. Então ela cresce sem saber que existiam outros lugares, outros espaços que ela podia ocupar. A mesma coisa acontece com a população negra. As meninas que crescem em determinados lugares, por exemplo, que são desde pequenininhas, elas são educadas para serem um tipo de modelo, que eles chamam de mulata exportação ou qualquer coisa do tipo, né? Será que se fosse apresentado outras possibilidades para ela, será que era esse caminho que ela ia querer? Mas não é apresentado. Vão colocando ela num caminho, vão oferecendo para ela a oportunidade sempre voltada para esse momento, esse lugar, e ela vai. Então a gente está brigando contra isso. É como assim, colocar todas as possibilidades na mesa e deixar a criança ir. Ela escolher. Ela escolher. E o que ainda falta ser ensinado nas escolas sobre a contribuição negra para a formação do Brasil? Então, você tocou agora num outro ponto que é muito controverso. Eu tive um problema uma vez numa discussão acadêmica, porque eu queria propor uma revisão que agora, por causa da lei, a gente está tendo mais liberdade. Eu quis propor uma revisão, né, histórica, no momento da nossa história, tipo um recorte da nossa história. Eu falei, olha, isso aqui está mal contado. Os documentos dizem que a história aqui nesse pedaço aconteceu de uma forma diferente. Eu propus. E aí foi um auê, porque não pode mexer, porque não pode alterar. Eu falei, gente, mas não pode porque se a gente percebe que aquilo ali está equivocado, em algum momento foi entendido errado e temos provas de que aquilo não está correto, por que não podemos fazer uma revisão? E aí eu entendi naquela época que toda vez que a gente propõe uma revisão da nossa história, a gente mexe com umas centenas de estruturas, umas centenas de pessoas que estão em situação de privilégio porque aquilo existe. Então, hoje o ideal para a gente alcançar esse objetivo da equidade, não só no nosso município, no nosso país, é a gente se permitir fazer uma revisão da nossa história, pegando elementos da nossa história que a gente considera hoje grandes heróis e falar, não, eles não foram heróis. Na época entendeu-se errado, porque nós éramos outros tipos de seres humanos. Hoje, quando os homens e mulheres que nós somos, quando olhamos para o passado, vemos que eles não foram heróis, eles foram torturadores, foram, bandidos mesmo. E hoje vamos rever isso. Por quê? Porque muitos que foram apagados são os verdadeiros heróis. Eu falo daquela tia... vou te dar um exemplo super bacana. A Globo passou um documentário, é uma minissérie, há uns anos atrás, 8 anos atrás, com Chiquinha Gonzaga. E quem fez a personagem da Chiquinha Gonzaga foi a mesma que fez a Regina Duarte. Ela é branca, Chiquinha Gonzaga era preta. Entende? Então, para uma criança que nunca leu o livro de história, ou lá nos livros de história não tem esse personagem da Chiquinha Gonzaga, essa criança nunca vai saber que aquele personagem era preto porque ele viu a minissérie e era feito por uma atriz branca. Eu descobri tempos depois. Você imagina? Imagina. Eu, sinceramente, porque assim, como ela era uma mulher muito arrojada, à frente do tempo dela, numa sociedade extremamente hierarquizada e machista, me pareceu muito mais lógico que uma moça branca, com privilégios, tivesse conseguido fazer tudo aquilo que ela fez. Aí, quando eu descubro que ela era negra, ficou mais poderoso ainda. Eu falei, caramba, então uma pessoa como ela, numa situação de fragilidade, por ser mulher naquela sociedade, ainda era negra,
Rapaz, o desafio De foi... representatividade, né? Poxa vida. Eu falei, ela é uma heroína. Então, se a gente pudesse fazer isso, eu acho que na escola hoje, o que a gente está brigando é para fazer essas pequenas revisões para que um dia a gente faça uma revisão grandona. Sim. Mas a gente está, de pouco em pouco, brigando para isso, para apresentar os heróis de verdade. Sabe assim, por exemplo, as contribuições que vieram da África, porque nem todos os africanos que foram deportados para cá, que vieram amarrados nos porões de navios, eram iletrados. Muitos sabiam ler, sabiam geometria, sabiam astrologia, né, matemática assim super avançada, e chegaram aqui e de alguma forma contribuíram para a vida dos arraiais aqui serem melhores. Sistemas de irrigação, sistemas de... que eu não sei como chama quando você transporta água de um lugar para o outro, eles melhoraram esses sistemas. Então, dar a quem realmente merece como chama isso? O valor. Entende? Aí hoje de manhã uma moça falou, eu estava assistindo um vídeo na internet, foi engraçado, ela falou assim, agora tudo foi feito pelos pretos, né? Eu falei, e se for? Qual o problema? Você aceitou uma vida inteira que tudo foi feito pelos brancos. Aí agora, porque é do preto, você não quer, né? Ué, qual o problema? Uma vida inteira você não questionou gente, nunca nenhum preto fez nada, você nunca questionou. Aí agora, só porque está todo mundo mostrando que houve essa contribuição, isso te incomoda? Eu tenho um nome para você. Aí agora é a hora da carteirada. Você quer que eu diga o número da lei? Entende? Porque tem que ser assim. As pessoas realmente de bem, de boa vontade, você não precisa da carteirada de lei. Ela te pergunta, Augusto, que eu já tive umas perguntas bem capciosas. Augusto, por que tal coisa assim? Por que falar assim? Por que não pode mais falar desse jeito? Por que não pode? Depois que eu explico, eu falo assim, olhando por esse lado realmente faz sentido. Nossa, interessante. Essa pessoa está disposta a criar um mundo novo. Agora, o racista é aquele que fala, mimimi. Não, isso é mimimi, isso é besteira. Isso aí, com esse aí, não adianta você trazer dados, não adianta você trazer informações. Não vai aceitar. Não vai. Aí é a hora da carteirada. Lei. Joga ali no peito do sujeito e fala, tá aqui. Você não tem que falar nada, é só cumprir. Acabou. Bom, gente, a gente vai dar uma pausa rapidinho aqui, enquanto isso, roda a vinheta. Voltamos. Como combater visões estereotipadas da cultura afro-brasileira dentro da educação? Super tranquilo, trazendo o que é real para as crianças. Então, é tranquilo e não é. Porque é um pouco complexo, porque a maioria de nós, principalmente quando a gente, na fase que a gente está adulta, a gente tem muito mais dificuldade de mudar. Quanto mais velhos, mais dificuldade de mudar. E a gente passa uma vida inteira ouvindo que a vida é o que é. Não, a vida não é o que é. Ela é o que a gente permitiu que ela se tornasse. Nós construímos, então a gente pode desconstruir. Aí a minha dica para essas pessoas que estão na sala de aula e que querem, tem esse propósito de tornar o mundo um lugar melhor, o espaço da escola um ambiente mais seguro, é se instruir. Por exemplo, se você ouvir alguém falar que alguma coisa é um estereótipo, que de alguma forma ele diminui as crianças negras naquele espaço, vai estudar, vai pesquisar. Não é só ficar zapeando no Instagram, é realmente procurar uma literatura, procurar saber. E aí você consegue desconstruir. Você imagina que eu que sou negro, de vez em quando eu me encontro no... Como é que fala? É como se eu desconstruísse algumas coisas que para mim estavam consolidadas. E são estereótipos mesmo. Do preto, quer ver um que é muito poderoso no Brasil? O estereótipo do preto ladrão. Sim. Associar a cor da pele à marginalidade. Esse é muito poderoso. E ele mexe com instâncias nossas, subconscientes, que são poderosas. Eu costumo dizer que os 4 gigantes da alma, que o dever, o amor, o medo
e o ódio são os mais poderosos. Esse estereótipo do negro bandido, do negro marginal, né, a cor preta na pele marginal, mexe com um deles, que é o medo. É muito poderoso. Como desconstruir isso se uma vida inteira você trabalhou seu subconsciente para estar em estado de alerta para esse tom de pele específico? Então, hoje quem está trabalhando na educação infantil tem um presente, que é a oportunidade de trabalhar com essas mentes antes delas estarem já condicionadas. Antes que esses estereótipos, como do preto ladrão, do preto marginal, seja apresentado para essa criança, você já desconstruir ali. Ou melhor, já que a gente está falando de criança, é não deixar nem ser construído. Um grande papel. Poxa, eu tenho visto as professoras de educação, olha, eu tiro o chapéu para essas professoras de educação infantil. De verdade, de coração. Porque elas entenderam a importância da temática e elas estão ressignificando diversas coisas. Entende? Então, assim, agora que é o nosso primeiro ano em que a gente realmente está fazendo a lei acontecer, né? Que é o ano poderoso de implementação da lei. Mas para o ano que vem, já está começando a fazer sugestões mais pontuais para professores. Tentem, ao longo desse trimestre, desconstruir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas, assim, a luta antirracista também é um voto de fé. Fé em que? Na vida, na humanidade. Entende? Esses professores de educação infantil compraram isso. Olha que legal. Legal. Sim, eu estou muito feliz. E como você pode perceber a resistência ou a abertura dos estudantes ao tema da consciência negra? Então, com os estudantes é um pouco complexo, porque não se trata assim dele, eu percebo que não se trata deles estarem abertos ou não à temática. Eles só estão vivendo, porque são muito jovens, então eles não fazem igual a gente está fazendo agora, vamos parar para pensar, vamos fazer uma análise sobre isso, aquilo. Eles não fazem isso, eles só vivem. Eles costumam só parar para pensar quando, de alguma forma, eles são afetados, e aí eles se perguntam, por que estão fazendo isso comigo? Ou, uma pergunta extremamente perigosa, o que eu fiz para merecer isso que estão fazendo comigo? Sim. Mas fazer análises, conceituações, eles não fazem. Então, nós é que temos que trabalhar com eles, de modo que, mesmo sem fazer perguntas, ou sem eles terem nem percebido que estavam imersos nesse universo de racismo e tal, eles vivem uma experiência diferenciada. E com o tempo você vai vendo que eles começam a fazer parte, sem perguntar. Se for uma experiência prazerosa, se for uma experiência agregadora, você não precisa nem falar da temática. Só inseri-la no cotidiano deles como experiência social e eles vão vivê-la. Hoje mesmo lá, eu estava vendo umas coisas lá e assim, me tocou muito profundamente, porque eu vi como eles estavam felizes fazendo o que eles estavam fazendo. Esse assim, Augusto, o que eles estavam fazendo? Sendo crianças. Sim. Simplesmente dançando, cantando, se exibindo, zoando os colegas, sendo crianças. E aí, dentro da temática negra. Quem sabia que a temática ali estava sendo trabalhada éramos nós. Mas a criança estava sendo criança. Estava sendo criança. Oferecemos uma oportunidade de uma experiência sadia, sem preconceitos, né, livre de preconceito, vamos dizer assim, e diversa, abertas a essa diversidade, porque eu costumo dizer o seguinte, para não me alongar, lógico, eu costumo dizer que a maior riqueza desse país, a gente precisa entender isso, não é o nosso ouro, não é a nossa prata, não são aqueles minerais, as madeiras, nada disso, nossas praias, nada disso é a nossa riqueza. A riqueza do Brasil somos nós, brasileiros. Essa diversidade que nós somos, isso que nos torna grande, isso que nos torna poderosos ou poderosos. Quais são os maiores desafios enfrentados pela população negra hoje, na sua perspectiva? Hoje eu acho que é mais a ausência de políticas públicas voltadas para mitigar os impactos do cativeiro, mas políticas públicas reais, que promovam uma transformação real, não que torne o sujeito mais cativo. Por exemplo, vou te explicar mais ou menos, sem me alongar. O que acontece? Depois da abolição, as estruturas
fizeram com essas populações negras um processo tão cruel quanto o anterior. Eles somente tiraram as correntes das mãos, dos pés e colocaram em nossas mentes. Por que, Augusto, que isso é mais cruel? Porque nascemos já no cativeiro e nem sabemos disso. Se você não sabe que você é um escravo, ou escravizado, que seja o termo, como que você vai lutar contra isso? Sim. Entende? Então, o que eu desejo de verdade é que sejam feitas políticas públicas que ajudem a população preta, negra, indígena desse país a alcançar o seu potencial de verdade. Não é essas políticas assistencialistas que nos mantêm cativos. Que você sabe que se você não receber esse recurso, você volta para uma situação de vulnerabilidade. Então, isso não é liberdade. Entende? De que adianta ser livre e ter uma vida... É uma palavra pesada, mas é real. De que adianta tu ser livre e ter uma vida miserável? Entende? Isso não é liberdade. Liberdade com fome, liberdade com frio, ou pior, com medo de que isso aconteça com você. Isso não é liberdade. Entende? Então, hoje eu penso que o maior desafio da população negra, porque nós somos a maioria, então, quando eu penso em políticas públicas, eu penso para todo mundo. Tudo bem? Então, se eu penso políticas públicas reais, transformadoras, libertadoras para todo mundo, a população negra vai também ser beneficiada. Então, hoje eu estou falando da população negra, mas serve para o todo. Nosso maior desafio, uma educação libertadora de verdade. Eu prefiro a palavra emancipadora. Uma educação emancipadora em todas as nossas dimensões. Entende? Uma educação que diga para mim, que não é que ela diga para mim, mas permita que eu voe com vontade. E o que a sociedade brasileira ainda precisa entender para avançar nas discussões sobre igualdade social? Fundamental, debate. Que debater, sentar na mesa e dialogar com todos nós, com as nossas diversidades, é maravilhoso, é poderoso, e é isso que nós temos que fazer. Enquanto a sociedade brasileira não entender que o nosso poder está aqui, em sentar na mesa, colocar a nossa diversidade aqui e escolhermos juntos o nosso futuro, a gente não vai a lugar nenhum. Por quê? Maquiavel dizia isso. Ele falou para o príncipe dele, falou, quer governar? Divida os seus inimigos. Divida, faça... Tem até uma historinha que eu não sei se isso é real, mas ela é muito perfeita da pessoa que tem 2 formigueiros dentro de uma bandeja. E aí ele se diverte sacudindo a bandeja, as formigas dos 2 formigueiros saem e se atacam. O problema não é a formiga A ou a B, é quem sacudiu a bandeja. Entende? Então, nós precisamos perceber isso, que se eu e você, a gente não consegue sentar na mesa porque a gente se odeia, o problema não é nós, é quem está sacudindo a bandeja. Entende? Então, assim, quem ganha quando eu e você não sentamos para conversar? Quem de verdade ganha com o nosso índice de violência como está? Né? De fragilização do trabalho, fragilização da família. Quem é de verdade que ganha com isso? Não somos nós. Aí, como você falou, o que a sociedade brasileira precisa entender? Que precisamos voltar ao que a gente fazia antes. Sentarmos nas mesas com todas as nossas diferenças. Todas. Com vontade de promover uma transformação real. Sim. Eu acho que é por aí. E qual mensagem o senhor deixaria para os jovens que ainda enfrentam discriminação racial no dia a dia? Conheçam seus direitos, busquem informações, a lei, porque vocês não estão sozinhos. Eu postei um vídeo essa semana no meu Instagram, em que uma criança negra ergue o punho, como os Panteras Negras faziam, como o movimento negro também unificado, eles faziam, e aí eu começo a mostrar no vídeo várias pessoas imitando o gesto, e daqui a pouco é uma rua lotada de gente imitando o gesto, todo mundo imitando o gesto. A frase é muito perfeita, assim, nós somos um,
Que lindo. Nós somos um. Você, qualquer lugar deste país, você não está sozinho. E agora você tem a lei. Memorize o número da lei. A nossa é 11.639 de 2003. Lei. E dá uma carteirada em qualquer um que violar os seus direitos. Não aceite. Tem uma guriazinha que eu morri de rir essa semana no Instagramzinho lá. A avó dela quer alisar o cabelo dela. Na verdade, ela não queria alisar, ela queria desembaraçar. Mas a menina, não. A avó dela, mas tá tudo embora dela. Não, não é não. Olha, piquititinha já. Poder. Pois é. Agora imagina como que essa mãe deve conversar com essa menina. Entende? Então é isso. Essa menina já pequenininha, ela não sabe o número da lei. Mas ela já levanta o dedinho e fala, não é não. Então, você teve seu direito violado enquanto negro, já diga, ei, pode parar por aí. Porque sabe qual é o próximo passo? É você preso, que isso é crime. Acabou. Acabou, é disciplinar. Primeiro disciplinar, depois a gente senta na mesa e vamos ver como é que resolve isso. Bom, gente, então ficamos por aqui. Muito obrigada, Augusto, Foi um pela prazer. conversa enriquecedora. E até o próximo Podstar. Tchau!